Ok, moçada, vamos estudar agora a translação de espelho plano, né? Muito fácil a ideia de translação de espelho plano. Eu vou pegar o espelho plano e vou deslocar o espelho plano. E eu vou ver o que vai acontecer com a imagem. Essa aí vai ser a ideia, tá bom? Então assim, considera esse esquema aqui que eu coloquei para vocês, ó. Deixei o objeto fixo, tá? O objetozinho fixo. Pode ser uma pessoa, pode ser um poste, uma árvore, tá? Alguma coisa fixa, uma pessoazinha parada, fixa. Tá aqui o espelho, a pessoa está à distância x de um espelho. Logicamente, a imagem da pessoa também está a x do espelho. Nós já vimos, né, que a distância do objeto é o espelho, a mesma distância da imagem é o espelho. Muito fácil isso daí, tranquilo, tá certo? E o que é que eu vou fazer, pessoal? Vou deixar o objeto fixo e vou deslocar esse espelho. Vou transladar esse espelho, certo? Então, eu vou pegar aqui este espelho e vou colocá-lo agora aqui, ó, nesta posição, ó. Nesta posição aqui, ó. Tá aqui o espelho. Perceba que eu dei uma deslocada nele, perceba que eu transladei o espelho, ó. Antes ele estava nesta vertical aqui, ó. Ele estava nesta vertical, agora ele está bem aqui, ó, tá? Ele foi deslocado, tá bom? Então, este tanto que eu desloquei aqui o espelho, eu vou chamá-lo de DE. Deslocamento do espelho, tá? Então, eu peguei aqui o espelho, ele estava nesta vertical, coloquei o espelho para cá, ó. Desloquei o espelho para cá, transladei o espelho, né? Aqui um pouquinho. Quanto foi que eu transladei? Transladei DE, né? Observe, pessoal, que agora, como eu desloquei o espelho, o objeto ele não está mais a x do espelho. A nova distância que o objeto está do espelho, eu vou chamá-la de y. Essa distância agora aqui, ó, do objeto ao espelho. Vou chamá-la de y, né? Se o objeto agora está a y do espelho, qual vai ser a distância da imagem ao espelho? A imagem, será que ela vai ficar parada? Não. Quando eu deslocar o espelho, essa imagem também vai se deslocar. Ela vai se deslocar para cá, ó. Esse aqui vai ser o deslocamento que a imagem sofreu, ó. Então tá aqui a imagenzinha daquele objeto, ó. Ela se deslocou para cá. Perceba o tanto que ela se deslocou. O pedaço que a imagem se deslocou foi este pedaço bem aqui, ó. Esse pedaço que a imagem se deslocou, eu vou chamá-lo de DI, tá? Eu vou chamar de deslocamento da imagem, que é o que eu quero tentar descobrir. Eu quero tentar achar quanto é que foi DI, certo? Então a distância agora, ó, do objeto ao espelho vale y. A distância da imagem ao espelho também vale y, tá bom? Também vale y, tá? Então eu vou repetir aqui a ideia para você entender isso daí bem legal, para ficar bem tranquilo para você. Inicialmente o objeto estava a x do espelho, a imagem estava a x do espelho. Ótimo. Foi o que eu fiz, peguei este espelho, desloquei o espelho, transladei o espelho para cá. Desloquei o espelho um tanto DE. A imagem, logicamente, ela não vai ficar aqui parada na primeira situação, ela também vai se deslocar. E ela se deslocou para cá. Perceba que o deslocamento que a imagem sofreu foi este pedaço daqui para cá, ó. Foi este pedaço daqui para cá que eu vou chamar de DI. O que é o DE? Deslocamento que o espelho sofreu. Deslocamento que o espelho sofreu. O que é o DI? É o deslocamento que a imagem sofreu. Ela estava aqui, agora ela veio parar aqui, certo? Deslocamento que a imagem sofreu. Está aqui a imagenzinha. Essa aqui é a imagem. Só que agora a imagem está numa posição 2, no segundo local, né? Ela estava numa posição, desloquei o espelho, a imagem também vai andar. Meu objetivo é tentar descobrir, pessoal, quanto é que vale esse daí aqui, ó. Quanto é que vale esse deslocamento que a imagem sofreu, tá bom? Beleza. Eu queria que vocês me ajudassem aqui a tirar uma relação, né? Qual a relação que eu posso tirar entre y, x e DE? Diz aí, isso aí é bem fácil, né, pessoal? Entre y, x e DE, a gente pode falar aí, né? Eu sei que você estava falando aí na sua casa, que y é igual a x mais DE. Muito bom, valeu. Ó, y é igual a x mais DE. É verdade, ó. Y, esse pedaço, é igual a x mais o DE. Legal. Se eu passar o x para o outro lado, ele vai negativo. Então vai ficar assim, ó. Y menos x é igual a DE. E aqui eu vou deixar essa relação guardada, que daqui a pouquinho eu vou precisar dessa relação. Deixar assim, tá bom? Beleza. Consegui achar uma relação entre y, x e DE. Tá aqui. Isolei ali o DE. Ficou y menos x igual a DE. Tá bom? Bacana, fácil. Agora eu queria que vocês me ajudassem a tirar uma relação entre y, x e DI. DI, né? Como é que fica para a gente tirar essa relação entre y, x e DI? Essa aqui já é mais complicada de você visualizar, né? Qual é a relação entre y, x e DI? Pensa aí, pense um pouquinho. Vai lá, vou dar um tempo aqui para você. Vai lá, pensa. Ah, tá me desconcentrando com esse assobio. Pensa aí, vai lá. Tá, vou parar. Ó, vamos pensar aqui um pouquinho. O professor é doido, né? Pois é, deixa pra lá, disfarça, né? Então, cortar, né? Boa. Vamos pensar aqui um pouquinho, pessoal. Eu vou te dar uma outra oportunidade, tá? Eu sei que a relação entre y, x e DI aí você deve ter sentido um pouquinho de dificuldade, tá? Eu vou te dar uma dica. Ache uma relação entre 2y, 2x e DI. Vai lá.
Isso, agora essa daí é mais fácil, né? 2y, 2x, e daí essa daí é bem mais tranquila. Olha só, 2y, isso aqui tudo, né, ó, é igual a quê, pessoal? É igual a 2x, tá aqui, mais daí, ó, tá aqui, ó. Então, 2y é igual a 2x mais daí. Essa relação já é bem mais fácil da gente tirar, né, pessoal? Então, podemos escrever, ó, 2y é igual a 2x mais daí. Ok? Mais daí. Se eu passar o 2x para o outro lado, ele vai como? Ele vai negativo. Então, vai ficar assim, ó. 2y menos 2x igual a di. Pessoal, eu posso colocar o 2 em evidência. Então, vai ficar assim, ó, duas vezes, colocando em evidência, y menos x igual a di. Né? Igual a di. Só, pessoal, quanto é que vale esse y menos x? Eu já descobri aqui em cima, ó, y menos x vale de. Então eu chego à seguinte conclusão, acabo de chegar à seguinte conclusão, que 2DE, ó, 2DE é igual a DI. Resumindo, pessoal, a gente pode então escrever o seguinte, ó, que DI vale 2DE. Tá? Só repetindo, 2y é igual a 2x mais DI, tá aqui, ó. Passei o 2x para o outro lado, ele foi negativo. Coloquei o 2 em evidência, ficou assim. 2 que multiplica y menos x igual a di. Só que y menos x é o seu valor, vale DE. Coloquei aqui embaixo, ó, DE. Então ficou assim, ó, 2DE é igual a di. Né? Então di vale 2DE. Agora, muito cuidado, pessoal, que isso aí eu estou fazendo todo esse deslocamento, tá? Aqui do espelho, esse deslocamento que a imagem está sofrendo, tudo em relação a um referencial fixo. Isso aqui é importantíssimo você anotar, tá? Coloquei assim, ó. Em relação, se você não souber em relação a qual referencial, saber a conclusão é mesmo que nada, tá bom? Tem que saber em relação a qual referencial a gente está se referindo aí, ó, tá? Ó, em relação a um referencial fixo. Em relação a um referencial fixo, algo fixo, tá? Eu fiz esse deslocamento aí, referencial fixo, ó, beleza? Em relação ao referencial fixo, isso aqui é importantíssimo, você saber qual é o referencial que a gente está se referindo, tá bom? Então eu fiz aquele deslocamento em relação ao referencial fixo, a imagem se deslocou o dobro em relação ao referencial fixo. Então vamos analisar. E essa conclusão que a gente acaba de chegar significa o seguinte: se você deslocar aqui, ó, o espelho de um tanto DE, portanto que a gente deslocou o espelho, a imagem ela vai se deslocar quanto? A imagem ela vai se deslocar 2DE. Então, se você pegar, por exemplo, o espelho e deslocar o espelho 5 metros, a imagem ela não vai se deslocar 5 metros, ela vai se deslocar 10 metros, tá? Parece um pouco estranho, né, isso daí, mas assim, pensa sempre assim, ó, o tanto que você deslocar o espelho, a imagem ela vai ter que se deslocar dobrado, tá? A imagem se desloca dobrado em relação ao referencial fixo, em relação ao objeto, por exemplo, tá bom? Então, fica com essa ideia na sua cabeça, beleza, pessoal? Deslocou o espelho, a imagem se desloca o dobro. Aí você fala, poxa, mas eu não consigo entender, por que a imagem se desloca o dobro? Mas se o espelho se deslocou só um pedacinho, por que a imagem vai deslocar o dobro desse pedaço? É porque assim, pessoal, como o objeto está fixo, a imagem ela vai ter que fazer um deslocamento por quem? Por ela e pelo objeto, já que o objeto está fixo. É por isso que a imagem se desloca o dobro, entendeu? Para manter aquela verdade que a gente sabe, que a distância do objeto ao espelho é a mesma distância da imagem ao espelho. Como você deslocou o espelho e o objeto está fixo, né, a imagem ela vai ter que então andar pelo objeto, um pouquinho pelo objeto e um pouquinho ali pela própria imagem, tá bom? Por isso que ela se desloca o dobro, tá ok? Fica com essa ideia na sua cabeça, tá? Muito importante isso daí. Então, a conclusão que a gente pode chegar, a conclusão é a seguinte, ó, que o deslocamento, tá, da imagem, vale quanto? Vale 2 vezes o deslocamento do espelho, ó, 2 vezes o deslocamento do espelho. Bacana, fácil, tranquilo. Mas eu vou destacar novamente, ó, em relação, tá? Isso aqui é fundamental, ó, em relação, tá, a um referencial fixo, em relação ao referencial fixo. Saber qual referencial vai fazer toda a diferença daqui a pouquinho pra gente. Cuidado para você não se confundir, pessoal, com aquela situação passada, né? A situação passada o espelho estava fixo.
O tanto que você deslocava o objeto em relação àquele referencial fixo, a imagem também se deslocava em relação àquele referencial fixo. É diferente. O tanto que você desloca o objeto, a imagem se desloca, tá? Para um referencial fixo. Aqui é o contrário. Aqui eu deixei o objeto fixo, o objeto está fixo, e eu desloquei o espelho, entendeu? Eu desloquei o espelho. O tanto que você deslocar o espelho, a imagem ela vai andar o dobro. É diferente daquela primeira situação. Primeira situação, o espelho estava fixo, espelho fixo. O tanto que o objeto se deslocava, a imagem se deslocava também, tá? Tanto que o objeto se deslocava, a imagem se deslocava também. Agora aqui é diferente, tá? O objeto é quem está fixo e eu vou deslocar o espelho, vou transladar o espelho. O tanto que você deslocar o espelho, a imagem ela vai ter que andar o dobro, porque ela vai ter que andar por ela e pelo objeto, tá bom? Fica essa ideia. Certo, o que a gente pode fazer? Vou pegar aqui a conclusão que nós chegamos. Nós chegamos à conclusão que DI vale 2 vezes DE, ou seja, deslocamento da imagem é 2 vezes deslocamento do espelho, certo? Como um lado, pessoal, é igual ao outro lado, eu posso dividir os dois lados pelo mesmo valor, tá? Por um mesmo valor. Um lado não vai deixar de ser igual ao outro. Se eu dividir um lado e o outro lado pela mesma coisa. Eu vou dividir um lado e o outro lado, vou dividir por ΔT. Quando eu divido os dois lados por ΔT, um lado não vai deixar de ser igual ao outro, tá? Já que um lado é igual ao outro, dividindo pela mesma coisa. Então vai ficar assim, ó, DI sobre ΔT, tá? É igual a 2DE sobre ΔT. Aí você pergunta assim, o que é esse ΔT que você colocou aí? Ó? Pessoal, esse ΔT que eu coloquei é o tempo que o espelho gasta para se deslocar. Obviamente, o tempo que o espelho está gastando para se deslocar, a imagem também está gastando para se deslocar. Ou seja, este ΔT que eu acrescentei aqui, ó, que eu dividi, tá? Os dois lados, é o tempo que o espelho gasta, né, para o deslocamento dele, tá bom? O tempo que o espelho gasta para o deslocamento dele. Perceba, se eu cancelar esses tempos, eu volto à situação original, tá? Então eu não alterei, tá certo? E como é que a gente chama lá na cinemática, né, o deslocamento percorrido, tá? A distância percorrida dividido pelo tempo gasto para aquele deslocamento, tá? Isso lá na cinemática a gente chamava de quê? De velocidade. Era assim? A gente chamava de velocidade. Então a gente pode afirmar o seguinte, ó, que esse deslocamento que a imagem fez dividido pelo tempo que ela gastou, este pedaço aqui nós podemos chamar, ó, isso daqui de, este moranguinho, ó, parece um moranguinho, né? Ó. Este moranguinho, esse deslocamento que a imagem sofreu dividido pelo tempo gasto, posso chamar de velocidade da imagem, ó, velocidade da imagem, tá? Em relação ao referencial fixo, né? Esse deslocamento que o espelho sofreu, ó, esse moranguinho aqui, o bicho está meio deformado, parece aquele moranguinho que vem no final da embalagem, né? O bicho todo amassado, ó, coitado, ó. Enfim, tá bom? Professor viaja, né? Pois é, cara, ó. Daqui, ó, é o que eu vou chamar de velocidade do espelho. Deslocamento do espelho dividido pelo tempo gasto para aquele deslocamento, vou chamar de velocidade do espelho. E a gente chega à seguinte conclusão, a gente pode escrever então o seguinte, ó, que a velocidade da imagem, tá? A velocidade aqui da imagem, ela vai ser 2 vezes a velocidade do espelho. Agora, galera, pelo amor de Deus, ó, anota isso daqui, ó, em relação a qual referencial? Coloque assim, ó, em relação, tá, ó, em relação a um referencial fixo, ó, em relação a um, né, referencial fixo. Isso aqui é importantíssimo, cara, você saber em relação a qual referencial, tá? Em relação ao referencial fixo, tá? Em relação ao referencial fixo. Fica com essa ideia aqui, tá, pessoal? Em relação ao referencial fixo. Então, se o espelho se deslocar com uma determinada velocidade, a imagem vai se deslocar com o dobro da velocidade para algo que esteja fixo, para algo que esteja parado, tá? Para um referencial fixo, tá bom? Coloquei aqui um exemplo importantíssimo, esse exemplo, tá? Este exemplo aqui, ó. Coloquei aqui, ó, um objeto fixo. Tá aqui um carrinho, né? Aquele carrinho, ele tem um espelho retrovisor, que eu dei uma exagerada aqui, ó, o tamanho do espelho retrovisor que eu fiz, né? Enfim, tá aqui o espelhozinho retrovisor, espelhozão, né? Retrovisor. E este carro, ele está se deslocando com velocidade de 100 km por hora. Então tá aqui o objeto, tá aqui o espelho, tá aqui a imagem, né, daquele objeto, ó. Esta imagem é a imagem que é formada através deste espelho, tá? A imagem que é formada através deste espelho por esse objeto. Tá aqui o objeto, aqui a imagem dele, tá bom? Certo. Primeira pergunta, qual a velocidade que o espelho tem? Poxa, como o espelho está no carro e o carro está a 100, então o espelho também está a 100, né? Isso é uma coisa bem óbvia, né? O carro está indo com 100, o espelhozinho está no carro, então o espelho também está indo a 100 km por hora. Beleza. Se o espelho está indo a 100 km por hora, né? Se o espelho se desloca com 100 km por hora, eu pergunto para vocês, qual é a velocidade que a imagem tem? Aí nós vamos voltar para cá, ó.
A velocidade da imagem vale quanto? 2 vezes a velocidade do espelho. Então vamos colocar, ó, se o espelho tem 100, a imagem ela vai ter quanto? Ela vai ter 200, ó, 200 km por hora, ó, quilômetros por hora. Agora isso daqui tudo, pessoal, em relação a qual referencial? Em relação a um referencial fixo. E eu vou anotar isso para vocês, tá? Isso aqui tudo, ó, vou colocar assim, ó, em relação a um referencial fixo. Eu estou batendo muito nessa tecla, você está percebendo? Eu sei que você está em casa indignado. Esse cara só fala isso, em relação ao referencial fixo. Eu sei que você está pensando assim, mas é porque é importante, galera, tá certo? Em relação ao referencial, tá, ó, fixo. Em relação ao referencial fixo, tá aqui, ó. Tá bom? Bacana. Show de bola. Tá. Vamos ver qual é a pergunta dele, então. Olha só que a pergunta agora como vai ficar super fácil, ó. Calcule a velocidade da imagem em relação ao objeto. Qual é a velocidade que a imagem tem em relação ao objeto? Responde aí. Bora, responda. 100 a 200. E aí? O que você vai pensar, pessoal? O objeto, ele está fixo? Sim ou não? Tá aqui, ó, objeto fixo. Sim, né? Se o objeto está fixo, ele é um referencial fixo. Quanto é que vale a velocidade da imagem em relação a qualquer referencial fixo? Resposta: 200. Né? Então a velocidade que a imagem tem em relação ao objeto, a velocidade que a imagem tem vai ser 2 vezes a do espelho. Eu vou colocar desse jeito aqui para quando você estiver estudando, você lembrar aqui o que foi que eu fiz. Ó, a velocidade da imagem, 2 vezes a velocidade do espelho. Tá? Para um referencial fixo. E o objeto está aqui, ó, ele é um referencial fixo. Tá? Ele é um referencial fixo. Então vai ficar quanto? Ó, velocidade da imagem, ela vai ser para a gente, ó, 200, tá? 200 km por hora. Por quê? Porque o objeto ele é um referencial fixo. Tá muito tranquilo isso daqui, tá bom, pessoal? Pergunta a vocês aí, ó, qual a velocidade que essa imagem tem em relação a um poste parado, a um postezinho parado? E aí? O poste é um referencial fixo? Sim ou não? Sim. Resposta: 200 km por hora, tá? Qual a velocidade que a imagem tem em relação a uma árvore? A árvore é um referencial fixo? Sim ou não? Sim. Se é um referencial fixo, resposta: 200 km por hora. Eu já vi também aparecendo nas questões assim, ó. Qual a velocidade que a imagem tem em relação ao solo, ao chão? Resposta: o chão está fixo? Está. Se o chão está fixo, resposta: 200 km por hora em relação ao referencial fixo. Muito fácil, muito tranquilo. É só você entender que aquela velocidade é em relação a algo fixo, né? Em relação ao referencial fixo, tá bom? E aqui eu coloquei para vocês, ele pergunta assim, calcule a velocidade da imagem em relação ao espelho. Ei, peraí. A imagem, ela tenta fugir com 200 km por hora. Só que o espelho está acompanhando com 100 km por hora. Poxa, muito fácil, porque a gente já viu a ideia de velocidade relativa. Nós tiramos uma conclusão agora há pouco, que quando o objeto foge, né, o objeto tem uma velocidade no sentido, e o outro corpo tenta acompanhar com uma certa velocidade, né, os dois estão no mesmo sentido, como é que a gente faz para tirar relativo entre eles? A gente faz uma subtração, tá? Então, a imagenzinha, quando ela der uma olhada aqui para o espelho, a sensação que a imagem tem é que ela está se afastando com a subtração, ó, 200 menos 100, ou seja, 100 km por hora. Estão lembrados, né, pessoal, que a velocidade relativa, ó, velocidade relativa, quando a gente tem os dois corpos no mesmo sentido, a gente faz a subtração. Então, a gente fala aqui, ó, que a velocidade, ó, calcule a velocidade da imagem em relação ao espelho. Ó. Em relação ao espelho, a imagem tem uma velocidade de 100 km por hora. Então vai ficar assim, ó, a velocidade da imagem, para você depois entender o que foi que eu fiz, você pega o 200 menos 100, tá? Por quê? Porque a relativa entre eles, mesmo sentido, tá? A gente subtrai, né, para tirar a relativa. Então vai dar aqui uma velocidade de 100 km por hora, tá? 100 km por hora, tá bom? Então essa aqui é a velocidade que a imagem vai ter aí em relação ao espelho. Pergunta a vocês, ó, se ele pedisse assim, quanto é que vale a velocidade da imagem em relação ao motorista do carro, como eu já vi aparecer em algumas questões. Velocidade que a imagem tem em relação ao motorista, né? O que a gente vai ver? O que a gente pode responder neste caso? Velocidade da imagem em relação ao motorista, o motorista está dentro do carro e o carro está a 100, então o motorista está a 100 também. A imagem tem em relação ao motorista que está no mesmo sentido, é a subtração também, 100 km por hora, tá? Então a gente pode falar, nesse caso aí, dois corpos no mesmo sentido para tirar a relativa, como a gente viu agora há pouco, a gente faz a subtração, tá bom? Então, muito cuidado, pessoal, muito cuidado
com aquela ideia passada, né, que eu falei para vocês, aquela ideia do espelho fixo, o objeto se mexendo, tá? O que o objeto se mexe, a imagem também se mexe, tá? Aí você tem que só analisar a velocidade relativa de quem em relação a quem que ele está querendo, tá bom? E neste caso aqui é um caso diferente, tá? Neste caso aqui, o objeto está fixo e o espelho está se movimentando, tá? O espelho ele se movimenta, o espelho é deslocado. Aí a gente tem que analisar qual é a velocidade da imagem em relação ao referencial lá que ele vai querer. Então, muito cuidado. 2 exemplos aí super importantes para vocês, tá bom? Continue acompanhando aí as aulas de óptica, tá? Vamos lá, então, vamos dar continuidade. Acompanhe.